nos acompanham no portal UOL, Folha de São Paulo, também no site do SBT. Nós estamos iniciando mais uma sabatina com um candidato à presidência da República. Hoje o nosso convidado é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Participam dessa sabatina aqui ao meu lado o Diogo Pinheiro, que é chefe de reportagem do UOL, e o repórter Fernando Canzian, à minha esquerda, da Folha de São Paulo. Bom dia, governador. Bom dia, Carlos Nascimento. Quero cumprimentá-lo, todo o time do SBT, o Diogo Pinheiro, o UOL e o Fernando Canzian, da Folha, os telespectadores, internautas e leitores. Acaba de ver que o ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, do PSDB, não se apresentou, condenado que foi a 20 anos de prisão, é considerado foragido. Portanto, a partir deste momento, além do incômodo da situação de Aécio Neves, o senhor passa a ter mais uma artilharia pesada aí na sua campanha, governador. Olha, Carlos Nascimento, o PSDB não é imune à crítica, não é imune a prestar contas ao Poder Judiciário e nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Justiça se cumpre. Então, a justiça é para o PT, é para o PSDB, é para todos os partidos, ninguém está acima da lei, não tem justiça vermelha, não tem justiça azul, cumpra-se a justiça. Essa é a nossa posição. No caso do ex-governador Azeredo, o crime aconteceu há 20 anos, o processo se arrastou por 11. Como é que o senhor responde, governador, às críticas de que o PSDB, quando o assunto é justiça, ele acaba sendo privilegiado? Não, a justiça, ela se faz para todos. Aliás, acaba de ser feita. Você tem no Brasil, isso é histórico, uma demora, uma morosidade da justiça fruto de recursos. Aliás, por isso foi feita a mudança, que nós apoiamos, de que decisão de segunda instância se cumpra. Por quê? Porque senão você tornaria os tribunais órgãos de passagem. A decisão dele não vai valer, só vai valer a última. Então, essa questão da morosidade da justiça é uma questão institucional que está se procurando corrigir. Uma delas foi essa, olha, decisão de segunda instância é cumprida, e nós apoiamos. Qual o argumento correto para isso? É que, senão, a segunda instância vai ser órgão de passagem, ela não vai ter efeito prático, não vai ter efetividade. Por isso, a mudança que foi feita. Nessas condenações políticas, normalmente não se reconhece a culpa, não é? No caso de Eduardo Azeredo, do mensalão mineiro, também chamado de mensalão do PSDB, o senhor acha que o julgamento foi justo? Ele é culpado? O senhor tem alguma ressalva a fazer? Olha, Carlos Nascimento, eu não sou advogado e nem li o processo, não conheço, não tenho... Mas o senhor conhece a história. Então, o que eu vejo aí? Decisão judicial se cumpre, garante o direito de defesa e respeita a decisão judicial. Ela tem que ser para todo mundo, vai cumprir a decisão judicial. Governador, o senhor já declarou que o PSDB é um partido grande e que dentro de partidos grandes acontecem esse tipo de coisa, né? E a gente está vendo aí essa condenação do Eduardo Azeredo, que é em Minas Gerais, tem agora o ex-presidente do seu partido também, o Aécio Neves, que é réu no Supremo Tribunal Federal e sofre outros vários inquéritos aí. Agora, aqui em São Paulo, a gente tem aí notícias recentes até de também problemas, né? Os representantes da CCR, que é a maior concessionária de rodovias aqui, afirmaram que foram repassados 5 milhões de reais para a campanha do senhor via um cunhado seu, o Ademar Ribeiro. E tem um outro tesoureiro também, aqui de São Paulo, que foi tesoureiro da sua campanha, Marcos Monteiro, na campanha de 2014, que foi citado pela Odebrecht em repasses à campanha também. Quer dizer, Minas está um pouco longe, o partido é grande, etc., mas esses são casos bem específicos de São Paulo e próximos do senhor, inclusive com um cunhado aí citado, né? Queria que o senhor comentasse isso, por favor. Então, as duas questões. Primeiro, o CCR. Eu nunca vi ninguém, isso é um absurdo verdadeiro, eu nunca vi ninguém ajudar alguém que sabe de antemão que vai trabalhar contra os seus interesses. Contra os seus interesses. A CCR, nós em 2010, nós dissemos, eu vou revisar
todos os contratos anteriores. Na campanha eleitoral, eu vou reduzir o preço do pedágio. Eu quebrei o monopólio do Sem Parar. Hoje tem 3, 4 concorrentes no pedágio eletrônico. Nós entramos na justiça contra as concessionárias e acabou de ter uma decisão esta semana em segunda instância favorável ao governo do estado e à Artesp. Aliás, nós já licitamos a concessão na região de Ribeirão Preto, já foi licitada, licitamos na Bolsa de Valores, na B3, derrubamos aquela exigência de atestado técnico, porque era um negócio de empreiteiras, nós derrubamos isso pela primeira vez aqui em São Paulo, ganhou o Fundo Pátria de Investimento, o pedágio já caiu em abril, entre 20% e 25%, a tarifa de pedágio foi reduzida, ganhamos na justiça porque fora do meu governo, não foi no meu governo, foi feito um aditivo contratual estabelecendo que o pagamento do ISS para as prefeituras, que é um verdadeiro absurdo, porque é 5% sobre o faturamento do pedágio, vai para as prefeituras municipais. Isso não existia quando o contrato foi feito lá atrás, na década de 90. Então, teve que reequilibrar o contrato, dizendo, olha, tem um fato superveniente, o Congresso Nacional aprovou um imposto, ISS de 5%, e eu quero ser reequilibrado. O que fez, na época, o reequilíbrio? Pelos números do contrato. Eu entrei em 2011, contratei a FIP, fiz uma auditoria em todos os contratos e verifiquei que o número de veículos que passou VDM era menor do que o previsto no contrato. Só para completar, então é evidente que o Estado tinha crédito nisso. Judicializaram, fomos todos para a justiça e estamos ganhando. Já tivemos 2 decisões em segunda instância. O governo não pagou nada, mas ele deu, pelo reequilíbrio do contrato, tempo a mais. Esse tempo vai ser reduzido. E hoje nós, relicitando, o pedágio cai 25%. Você investe muito mais, porque a taxa interna de retorno da década de 90 era 20%, 21%. Hoje a taxa interna de retorno é 8%. As minhas campanhas, Fernando Casiano, foram feitas rigorosamente dentro da lei, sem nenhuma ostentação, todas as minhas campanhas, e essa foi a orientação para todo o partido. Mas o nome do seu cunhado, o senhor Adhemar Ribeiro, aparece também na delação feita por funcionários da Odebrecht, de que a sua campanha teria recebido, e não por vias legais, cerca de 10 milhões de reais, né? Eu gostaria de saber como o senhor responde a isso e qual é o papel, ou qual foi o papel desse senhor, seu cunhado, nas suas campanhas políticas, na arrecadação de fundos e no contato com as empresas. Olha, Carlos Nascimento, primeiro, ficou 1 ano essa delação lá na Procuradoria-Geral da República e não se chegou a nada, não tem absolutamente nada. Tanto é que ela foi encaminhada aqui para São Paulo. Estava sob sigilo, né, governador? Não estava sob sigilo. Está todo dia na imprensa, como é que está sob sigilo? Essa da CCR, eu não sei o que é, o advogado nosso não sabe o que é e está publicado na primeira página do jornal. Você contar que milagre é esse. Eu não sei o que é, então, sobre o advogado envio, não sabe o que é e está na imprensa. Só para dar o contexto aqui. Então, houve a delação estava sendo investigada no STJ, o senhor deixou o governo, perdeu o foro privilegiado, o STJ encaminhou a investigação aqui para São Paulo, encaminhou para a Justiça Eleitoral. O Ministério Público Estadual também abriu o inquérito e resolveu investigar. A defesa do senhor pediu para o Ministério Público avaliar se era a responsabilidade dele fazer essa investigação. Se a campanha do senhor for transparente, não cometeu nenhuma irregularidade, por que não investigar, governador? Por que tentar interferir na investigação? Não é interferir, não é interferir. O Procurador-Geral da República não apurou nada e encaminhou para o STJ, dizendo, mande à Justiça Eleitoral de São Paulo. Continue a investigação, não tem nem inquérito, continue a investigação. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, encaminha para a Justiça Eleitoral, que é o foro adequado. O promotor falou, não, eu também vou investigar aqui, contrariando o STJ
e contrariando a Procuradoria-Geral da República. Não tem nenhum problema, pode fazer as duas investigações. Aliás, me permita aqui falar com quem está nos acompanhando, eu tenho 40 anos de vida pública, 40 anos de vida pública. Fui vereador na minha cidade natal, quando o vereador não ganhava um centavo. Eu fui presidente da Câmara e vereador sem ganhar um único centavo. No finalzinho do mandato de vereador, que os militares, o governo da ditadura, criou lá um jeton que era uma coisa pequena. Fui deputado estadual e, que eu saiba, o único caso de quem foi deputado contribuiu, não se aposentou como deputado estadual e nem pediu dinheiro de volta. Nem pediu dinheiro de volta. Dei tudo para o Estado e para o povo. Fui deputado federal duas vezes, contribuí para a Previdência, poderia ter uma Previdência complementar há 18 anos, há 15 anos, nunca requeri. Ficou tudo para o governo federal e para o povo brasileiro. Me aposentei pelo INSS, depois de 42 anos de contribuição. Comecei a trabalhar com 21 anos, dando aula em cursinho no Madureza para ajudar a pagar a faculdade de medicina, porque meu pai era funcionário público, com R$5.000 de aposentadoria. Moro no mesmo apartamento. Então eu me sinto indignado, porque há uma tendência agora no Brasil de defenestrar a política, dizer que é todo mundo igual. Não, não é. Quem enricar na política é ladrão, L-A-D-R-A-O. Agora é preciso diferenciar as coisas. Eu vou pedir desculpas, eu interrompi o governador quando ele iria responder para o Carlos Nascimento qual era a função do cunhado do senhor nas campanhas. Simpatizante do PSDB, ele é casado com uma banqueira, o sogro dele era banqueiro, dono de financeira, simpatizante do partido, nada mais do que isso. Aliás, nem tem nenhuma relação com o governo. Governador, o Estado de São Paulo é uma das unidades da Federação, a unidade da Federação que talvez tenha mais obras, né, tirando as grandes hidrelétricas lá do norte do país. E aqui em São Paulo, as empreiteiras que hoje a gente vê metidas em escândalos aí, né, muita gente sendo investigada, etc., também atuaram aqui, né? E aí tem esses casos vindo, que o senhor está dizendo indignado, disse outro dia que não existe pessoa mais honesta que o senhor, pode ter igual, mas não tão honesta. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: se essas empreiteiras estavam aqui e o senhor não tomou conhecimento desses problemas, se eles que estão vindo, estão aparecendo, o senhor acha que faltou controle da parte do governo do Estado? Deveria haver mecanismos um pouco mais agudos ali para coibir esse tipo de coisa, não? Fernando Canzian, o governo do Estado, tudo é licitação. E licitação internacional. Quase todas as grandes obras do Estado, financiadas pelo BID, financiadas pelo BIRD, pelo crivo do Tribunal de Contas. Hoje não tem uma licitação que não tenha 10 ações judiciais. Vai tudo para a Justiça. Só depois que é resolvido que é executada. Nós temos um grande número de investimento. O Estado tem 5 obras de metrô, obra de trem, obra de rodoanel, obra de estrada. A crise aqui não diminuiu pouco os investimentos do Estado de São Paulo. Aliás, é isso que me motivou na política. Se você pegar o meu discurso de prefeito de Pindamonhangaba, em 1977, quando eu tomei posse, rigor com o dinheiro público, eficiência no gasto público, resultado para a população. Nunca fui de showman, fazer espetáculo, uma vida reservada, serviço, trabalhar pela população. E vou dizer mais, quem assumir o governo no ano que vem vai enfrentar um grande problema. 6º ano de déficit primário. Ou o Brasil faz as reformas que tem que fazer, desburocratiza, moderniza, abre a economia, tem uma agenda de competitividade, ou pode entrar numa grande decadência econômica, que vai chegar a mais de 75% a dívida pública federal. Governador, nós falamos aqui das denúncias que apareceram sobre contribuições para as suas campanhas, né? Mas há também denúncias que estão pipocando aí, toda semana quase tem, envolvendo o Rodoanel e envolvendo o metrô, que são duas grandes obras que o senhor tocou aí ao longo da sua permanência no Palácio dos Bandeirantes, acho que quase 14 anos, né, desde que o senhor começou como vice do Covas. Nesse tempo todo,
Aí a denúncia de desvio de dinheiro, de propina, trens que foram comprados antes da hora, pelos quais se pagou um preço alto. O senhor não teve o cuidado de, sendo obras tão caras, de estabelecer uma fiscalização para evitar esse tipo de problema que nós estamos vendo agora? O Carlos Nascimento, primeiro o Rodoanel. Vamos por partes, acho que nós temos que explicar tudo. Rodoanel. O Rodoanel Sul foi entregue, eu já nem tinha entrado no governo. Eu assumi em 2011, ele foi inaugurado em 2009, 2010. O Rodoanel Leste, nós não gastamos um centavo, foi concessão. A concessionária derrubou o preço do pedágio, Grupo Bertin, derrubou o preço do pedágio, lá embaixo é o pedágio mais barato, fez a obra, inaugurou e nós recebemos mais de 300 milhões de reais de ônus da concessão. Não teve um centavo. Aliás, está enfrentando problema financeiro, exatamente pelo Rodoanel Leste. Nenhum problema. O Rodoanel Norte, a obra está andando, nós estamos com mais de 4.000 trabalhadores em obra. Nós tivemos um problema de desapropriação em Guarulhos, porque os valores eram muito elevados e é tudo controlado. Nós temos Corregedoria, temos Procuradoria-Geral do Estado. Percebemos que em São Paulo a avaliação dos terrenos era até 30% mais alta do que a nossa da Dersa e em Guarulhos chegava a 300%. Denunciamos ao Ministério Público, denunciamos ao Poder Judiciário, o juiz foi afastado de Guarulhos, foi afastado por ação nossa. Esse caso também do Rodoanel, que levou à prisão de um ex-diretor da empresa, nós que abrimos a investigação, nós que fizemos, dizendo, olha, deram um apartamento lá no Rodoanel Sul para pessoas que não estavam na área de passagem do Rodoanel. Paulo Vieira de Souza, né, que o senhor se refere. O senhor sabia que ele tinha 113 milhões de reais lá fora, diretor de engenharia da Dersa? E tem que ser, se isso for provado, ele tem que dizer a origem do dinheiro. Tem que dizer a origem do dinheiro. Trem, está errada a afirmação. Nós fizemos uma licitação, executamos a obra e compramos os trens. Houve um atraso na obra. Não houve nenhum prejuízo para o Estado, porque a garantia do trem é a partir do momento que ele começa a operar. Nenhum prejuízo. Governador, aproveitando aí que o senhor falou do atraso dessa obra aí, que os 26 trens ficaram parados, né? Antes de o senhor deixar o governo do Estado para ser pré-candidato, aí, candidato do seu partido, o senhor fez uma maratona de inaugurações de obras do metrô aqui em São Paulo. Quase todas as obras, as estações que o senhor inaugurou, elas foram inauguradas com atraso. E algumas delas, principalmente da linha 15, foram inauguradas e depois tiveram que ser fechadas para manutenção, etc. O senhor como é que o senhor explica? O senhor fala muito em eficiência, etc. Mas e esse atraso geral que a população sente Fernando, nas obras? Né? É natural que a imprensa não reconheça nada e fale mal de tudo. É natural. Agora, nós precisamos ter um mínimo de verdade nas coisas. Não teve crise no Brasil? O que você acha? Os estados não pagam nem salário. Nem salário. O sujeito, quando para de pagar salário, ele já parou de pagar fornecedor, ele já não tem mais obra, ele já fez tudo que podia fazer. São Paulo não atrasou um dia nada, manteve uma carteira de investimentos. Agora, tem empresa que quebra, o que eu posso fazer? Eu não sou o setor privado, uma empresa quebrou, no dia seguinte eu peço outra, eu coloco outra. Eu tenho que reabrir uma licitação, tenho que terminar aquele contrato, fazer nova licitação, se o dinheiro é emprestado, pedir autorização para o BID, publicar edital, passar pelo crivo do edital. Olha, nós temos simultaneamente em obra, linha 4, já entregamos a estação aqui do Butantã, entregamos Oscar Freire, entregamos Higienópolis, vai ser entregue daqui 2, 3 meses, Morumbi, lá perto até lá do Caxingui, lá perto ali do estádio do Morumbi, e depois Vila Sônia. Vila 5, todas as estações estarão entregues até dezembro. Você acha que eu não gostaria de entregar antes de sair? Vai inaugurar mais obra o Márcio França do que eu. Agora, infelizmente, você tem um prazo para poder fazer as obras. As empresas também têm dificuldade. São Paulo, quando eu assumi, tinha em números redondos, eu vou ter cuidado com o número, porque senão a lupa vai pegar no meu pé aí. Mas 60 quilômetros de metrô, quando eu assumi. No fim do ano vai ter
89 quilômetros de metrô. Em 50 anos, 60 quilômetros de metrô. Nós, em crise, em plena crise, Brasil indo para trás, nós praticamente vamos aumentar 50% a rede de metrô de São Paulo. Trem, entregamos o trem lá de Cumbica. Os 2 aeroportos vão ser ligados à rede metroferroviária. Cumbica com a linha 13 do trem e aqui o Congonhas com a linha 17 do metrô. Já entregamos a linha 15. As estações todas estarão entregues, mais alguns 2, 3 meses, até São Mateus, no centro da Zona Leste de São Paulo. Zona Sul, o trem vai até perto de Varginha, ele vai até Mendes, que é outro ganho também importante. O VLT da Baixada Santista, tudo pronto, inaugurado, funcionando. Governador, o combate à corrupção, eu queria voltar a esse assunto, porque é um dos assuntos que mais preocupam, os brasileiros. A gente falou aqui do caso Azeredo, a gente falou dos casos que envolvem o nome do senhor, aqui em São Paulo, mas a gente tem também o seu colega do Paraná, Beto Richa, também perdeu foro, investigação foi para Curitiba, também para a Justiça Eleitoral, mas lá também o juiz Sérgio Moro já determinou a abertura de investigação. Também em São Paulo, ex-presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, virou réu no caso que ficou conhecido como a máfia da merenda. E temos o Aécio, já citado, réu no Supremo, responde a outros 8 inquéritos. Isso tem atrapalhado essa largada da campanha do senhor? E o senhor vai subir no palanque de Aécio Neves, Beto Richa, Fernando Capês? Olha, vamos por partes aí. Primeiro, a questão do foro. Eu sou contra qualquer tipo de privilégio. Contra qualquer tipo de privilégio. Não precisa ter foro nenhum. A justiça é igual para todo mundo. Não tem que ter privilégio nem foro privilegiado. Eu nem sei se o Aécio vai ser candidato. Tenho a impressão até que não será. Não tem nem que subir em palanque. Eu não vou subir em palanque. Ele vai subir o do senhor? O senhor permitiria? Faria campanha ao lado de Aécio Neves em Minas? Eu não vou discutir, porque ele não vai, certamente ele não vai ser candidato. Esse é um tema. Nós vamos ter. Ele disse que quem ia decidir isso era Minas Gerais. Que não... Isso, os mineiros que vão decidir. E nós vamos ter uma grande campanha em Minas Gerais. Acabei de ir a Poços de Caldas sexta-feira, um sucesso total. Acho que o Anastasia pode ganhar a eleição no primeiro turno em Minas Gerais. Impressionante como ele é querido, é respeitado em Minas Gerais. Tivemos em Poços de Caldas um grande encontro. Paraná, o Beto Richa vai explicar. Olha, é dever de todo homem público prestar contas à sociedade. Transparência absoluta. Nesse ponto, eu queria só colocar a última questão aqui, Nascimento, com licença. Campanha de 2014, o senhor arrecadou 40 milhões de reais, gastou a mesma coisa. Alguns doadores, Queiroz Galvão, UTC, Braskem, OAS, JBS, todos citados ou investigados na Lava Jato. O senhor declarou que tinha R$1 milhão em bens. Valor muito parecido com o que o senhor declarou 4 anos antes, em 2010, que era 960 mil. Então eu queria saber hoje, qual é o patrimônio do senhor, quanto o senhor pretende gastar nas eleições e quem vai bancar a sua campanha? Olha, o meu patrimônio é 1,3 milhão. Meu patrimônio inteiro, 1,3 milhão. É praticamente o mesmo quase igual de 4 anos atrás. Segundo, quem colaborou com a campanha de 2014 e dentro da lei, que a lei determinava, não tinha financiamento público. Então, aliás, é interessante, nos Estados Unidos a gente faz propaganda, né? Arrecadei 100 milhões de dólares, 120 milhões de dólares, é tudo privado. Quanto mais arrecada, até maior a força do candidato, rigorosamente dentro da lei. Aliás, vou dizer mais, estou falando aí de dinheiro que não foi contabilizado, sobraram 9 milhões de reais da minha campanha, não gastou tudo não, a informação sua está errada, sobraram 9 milhões. É do TSE, é um dado público. Não, sobraram 9 milhões, arrecadou e não gastou 9 milhões, registrado, depositado no partido, como manda a lei, tudo rigorosamente dentro da lei. Se sobraram 9 milhões, para que é? Tem o menor sentido. Só uma observação sobre campanha eleitoral. Eu acredito no julgamento do povo. Acho que o povo sabe diferenciar as coisas, a população sabe quem está na política para se enriquecer, quem é ladrão e quem é honesto.
está na política para servir as pessoas. Há uma tendência de misturar tudo. Se é tudo igual, a política não presta, o país não vai para frente assim. Não tem um país no mundo que tenha crescido, melhorado a vida da população, que não tenha sido pela boa política. Bom, nós estamos é a falando boa política que vai fazer o Brasil, que está estagnado, passar de renda média para alta renda. Estamos falando de campanha política, né? O senhor é a grande esperança do centro brasileiro para enfrentar aí a polarização dessa eleição entre esquerda e direita. Só que a sua campanha até aqui não decolou. O senhor tem uma pontuação baixa nas pesquisas, né? O que está acontecendo? Mas é interessante, eu tenho de 6% a 12%. Eu não decolei. O que é decolar? Você esperava-se começa... mais, pelo menos... Não, com 15... Até 15 dias atrás, tinha 22 candidatos. 22 pré-candidatos. Isso é fruto da falta da reforma política. Então, o Brasil tem um quadro pluripartidário. Então, desse Carlos Nascimento, eu fui numa cidade, 11 vereadores, 10 partidos. Cada um é dono de um partido. Aliás, respondendo a sua pergunta, como é que você vai fazer a campanha? Eu vou fazer com o dinheiro do fundo eleitoral, como determina a lei, e mais arrecadação de pessoa física, até abrir um crowdfunding. O senhor pode gastar até 70 milhões? Mas não vou. Quanto que o senhor pretende colocar do caixa do PSDB na campanha? Não, o PSDB não tem caixa, ele tem o fundo eleitoral. O dinheiro que ele tem direito. Você pode, vamos dizer, isso é um assunto que o partido vai decidir, até 70 milhões de reais. Nós pretendemos ter um valor bem menor para os dois turnos, bem menor. E o que puder arrecadar de pessoa física. Até abrimos pela internet uma colaboração através do chamado crowdfunding. Mas vamos voltar aqui à questão eleitoral. Neste momento, se a gente pegar a última eleição municipal, o Celso Russomano aqui em São Paulo deveria ter mais de 30% dos votos. A Marta Suplicy em torno de 20%. E o João Dória e o Fernando Haddad, um dígito. Quando veio a eleição, um foi primeiro lugar, ganhou a eleição no primeiro turno, com mais de 50%, e o outro era o segundo colocado. O processo eleitoral não começou. Os argumentos da eleição ainda não começaram. A atenção quem está interessado na eleição? Só nós. O interesse pela eleição, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Porque aí acabou a Copa do Mundo, onde é que eu guardei meu título de... Hoje você não sabe nem quem é candidato. Você não sabe nem quem é candidato. Então, as pessoas se impressionam com pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral, nesse momento, retrata para trás. Ela volta para trás. Ela não está olhando aí o futuro. Agora, governador, o senhor tem razão que a preocupação aqui, principalmente no campo jornalístico, aí para enfim, acompanhar as eleições. Mas, por exemplo, dentro do campo de intelectual, inclusive com o endosso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um tucano, etc., foi criada aí uma ideia de que os partidos de centro, as candidaturas de centro, se aglutinem para que não deixem as pontas, né, de um lado o Bolsonaro e de outro, eventualmente, Ciro Gomes ou quem vier da esquerda, abocanharem aí esta eleição. O senhor hoje, com essa confusão toda no seu partido, do PSDB, o senhor praticamente é o dono do partido, né? Foi governador aqui em São Paulo, etc., tem as rédeas do partido. A minha pergunta é, numa eventual não decolagem, como o Nascimento está colocando, o senhor abriria mão em nome de uma união do centro ou tentaria atrair? Como é que o senhor vai se comportar, sendo hoje a principal peça do seu partido? Fernando, a ideia da convergência democrática foi minha. Eu que propus. Olha, vamos procurar fazer uma convergência democrática até suprapartidária. Então, já assinaram o documento, o PPS, o PSDB, parlamentares do PSD, do PTB, do PV, vai crescer muito. Nós queremos fazer um trabalho suprapartidário. Eu acho que está muito bem. Os outros candidatos desse perfil sem extremismo têm 1%.
2%. Acho que nós estamos começando bem, vai crescer, não tenho a menor dúvida disso. Essa é uma eleição de resistência e de chegada. Isso aqui é 45 dias. É agosto e setembro. Precisa ter resistência, aceitar todas as provocações, passar por cima delas, perseverar, vai agregar. Nós já temos hoje, acho que 5 partidos, vai crescer mais. O pessoal compara com a eleição do Collor em 89, não tem nada a ver. A eleição do Collor era uma eleição, só de presidente. Essa é a maior eleição da história. São 6 votos, de baixo para cima. Estadual, federal, senador 1, senador 2, governador e presidente. Nós vamos ter os melhores palanques do Brasil, desde o Chuí até o Oiapoque. Mas no caso, o senhor está falando de uma candidatura de centro, está dizendo desde que seja eu, né? Não. O que eu estou... Aí o que eu pergunto é o seguinte, ontem o PMDB lançou o Henrique Meirelles, que é ex-ministro da Fazenda do governo Temer, para ser candidato também à presidência da República, né? Queria completar. E o próprio presidente aproximou-se do senhor, ou o senhor dele há pouco tempo, fazendo uma articulação de centro, né? Como é que ficou isso? Olha, nós estamos hoje caminhando para uma aliança com 5 partidos. Com quem que a gente pode fazer aliança? Com quem não tem candidato. Quem tem candidato, você disputa. Então, o MDB lançou um candidato, o doutor Henrique Meirelles, nós respeitamos, é um partido grande, é legítimo. Nós vamos fazer aliança com quem não tem candidato. Até julho, porque as convenções que eram a partir de 1º de junho, agora é só a partir de julho. Do segunda quinzena de julho. As convenções, aí é que vão, lá é que você vai saber quem vai ter candidato ou não. Um dia desse eu contei 9 pré-candidatos fora dos extremos aí. Não vai ter um só, não vai ter, porque o quadro nosso é pluripartidário, é multipartidário. Para isso tem segundo turno, que nós vamos suar a camisa para chegar no segundo turno. Eu já fui candidato em 2006, estou muito mais preparado, amadurecido, não é um trabalho fácil. Quem assumiu o ano que vem, 6º ano de déficit primário, o Brasil não paga 1 centavo da dívida pública federal, vai rolando, ela já passou, a dívida bruta passou de 70% do PIB, gasta 120 bilhões a mais do que arrecada, regra de ouro, ameaça de impeachment. Peço licença, governador, só para a gente continuar, claro. Só uma última pergunta sobre essa questão política, você disse que precisa resistir a provocações. E há uma pressão dentro do próprio PSDB, por conta desses números, dessas pesquisas, para que João Dória, ex-prefeito de São Paulo, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, seja o candidato à presidência. Como é que o senhor vai conviver até agosto com a sombra do João Dória? Diogo, fake news. Não existe isso. O João Dória olha, é impressionante a criatividade. Criaram o negócio do Luciano Huck, depois o Joaquim Barbosa, agora o João Dória. Isso vai sair o João Dória, vão inventar outro. Vai ficar nessa coisa até fim de julho, que aí vai ter as convenções, você vai saber quem é candidato, vai fazer as alianças. A minha preocupação e o meu trabalho é com o povo. É convencer o eleitor, é conversar com as pessoas. Olha, o Brasil vai crescer, nós vamos dobrar a renda do brasileiro, não com voluntarismo. O país vai voltar a crescer. Não é razoável você ter 13 milhões de desempregados, mais outros milhões no desalento, quando o mundo cresce 3,8% do PIB. É um dos melhores momentos da economia do pós-guerra. Nós perdemos quase 7% do PIB em 3 anos. Fruto do quê? De populismo irresponsável. Ou nós vamos trilhar o caminho, abertura econômica, agenda de competitividade, vou zerar o déficit público em menos de 2 anos, que eu fiz em São Paulo. O Mário Covas, quando assumiu, o Estado estava quebrado, nem salário pagava. Em janeiro de 95, nós fizemos o ano passado, em plena crise, um superávit primário de 5,3 bilhões de reais. Governador. Isso é, Fernando, 70%
do superávit primário de todos os estados e municípios brasileiros, que foi 8 bilhões. Nós fizemos sozinho 5,3 bilhões. Governador, ouvimos todos dizer que o senhor não é conhecido no restante do Brasil, não é? Como é que o Alckmin quer ser presidente da República se ninguém o conhece, ou pouca gente o conhece? O senhor tem uma avaliação da sua penetração nas regiões, onde o senhor é conhecido, onde é menos conhecido? O senhor tem uma ideia disso? Olha, eu sou mais conhecido, obviamente, em São Paulo, e mesmo é impressionante, mesmo em São Paulo, você não tem um nível total de conhecimento, é impressionante. E quando que você vai ficar conhecido? Quando começar a televisão e o rádio. A campanha eleitoral não começa sem televisão e rádio. Por quê? Porque é o momento que você vai ter oportunidade de falar para as pessoas. Você não tem hoje essa oportunidade. Você vai poder falar com as pessoas, horário nobre, você vai poder levar a sua mensagem, o povo vai estar interessado, vai comparar os candidatos e só vai decidir no finalzinho. O sofrimento da população, acho que vai levar ao amadurecimento e uma proposta melhor. E vou levar uma mensagem de esperança, Carlos Nascimento. O Brasil tem tudo para se recuperar. Tem emprego, melhorar a renda, melhorar a qualidade de vida, meu dever como médico, melhorar a saúde da população, é meu dever fazer isso. Hoje é a principal queixa do Brasil, segurança pública, como nós fizemos em São Paulo. Saímos de 13 mil homicídios para 3.503, é um case mundial, reduzimos 70% quase o número de homicídios. Hoje São Paulo é uma cidade ainda muito violenta, a capital e o interior também. Hein? E continua caindo. O ano passado, nós fechamos o ano com 8,02 homicídios por 100 mil habitantes. Nós estamos com 7,6 praticamente hoje. Governador, o senhor falou que aqui em São Paulo o senhor é mais conhecido, etc. Mas se a gente pega a última pesquisa da Datafolha, o senhor está aqui em São Paulo, onde o senhor foi governador 4 vezes, né? 4 mandatos, está aí há todos esses anos. O senhor está empatado com o líder nas pesquisas nacional, que é o Bolsonaro, e equivalente ali a Marina Silva da Rede, que andou sumida os últimos anos todos, né? E eu aproveitaria para pedir um comentário ao senhor sobre isso e sobre as suas intenções no Sul. O senhor está atrás do Álvaro Dias ali como um vice para a sua candidatura, não? Não, primeiro vice você só vai decidir em julho, porque quem tem candidato tem pressa em fazer aliança. Quem não vai ter candidato não tem nenhuma pressa. Vai para junho, vai para julho. Se fosse o calendário eleitoral da última eleição, seria agora 1º de junho. Então, daqui uma semana já tinha que estar definido. Começam as convenções. Como a campanha encurtou para 45 dias, vai ser só no final de julho. São Paulo, nós vamos crescer e crescer forte, não tem a menor dúvida. Essa coisa do Bolsonaro, o que anda para trás é caranguejo. Caranguejo é que anda para trás. O Brasil não vai regredir. O sofrimento foi muito grande com esse período populista. É tudo corporativismo. O Bolsonaro e o PT é a mesma coisa, é corporativismo puro. Não tem interesse coletivo, é defesa de corporação. Aliás, se você pegar os votos do Bolsonaro, é muito junto com o PT. Aliás, acabou de votar agora contra o cadastro positivo. Então é uma coisa atrasada. Governador, e o Ciro Gomes, dá para conversar, não? O Ciro sempre foi do PSDB. O Ciro foi prefeito de Fortaleza, aliás, um bom prefeito, pelo PSDB. Foi governador do Ceará pelo PSDB. Foi ministro pelo PSDB. Depois ele acabou trilhando um outro rumo. Eu acho que temos visões totalmente diferentes. Ele quer reestatizar, eu quero redefinir o papel do Estado e privatizar, porque entendo que o Estado não tem capacidade de investimento e ele deve ser mais regulador e fiscalizador. Por que São Paulo tem das 20 às 19 melhores estradas do Brasil? Porque são concessionadas. Por que investe? Né? Nós agora nessa última concessão, Diogo, o concessionário que ganhou, ele pagou R$ 1,5 bilhão à vista para o governo.
gera 2.000 empregos, vai investir 5 bilhões, reduz o pedágio em 25%, pesagem de caminhão em movimento, Wi-Fi na rodovia. É isso que nós vamos fazer no Brasil inteiro, porto, aeroporto, estrada, ferrovia, metrô. Para isso você precisa ter confiança. Se você não tiver confiança, não vai ter investimento. A capacidade de investimento do Brasil é baixa. Então você precisa trazer investimento para cá, com segurança jurídica. Então eu tenho discordância conceitual com o Ciro, mas acho que ele tem espírito público. Curador, ele não é um corporativista. O senhor falou em candidatos esquerda, direita. Apesar do ex-presidente Lula estar na cadeia, o PT está articulando nesse momento o lançamento da candidatura dele como se fosse possível, viável. O que o senhor acha dessa atitude? Olha, eu já disputei contra o Lula em 2006. Perdi a eleição, embora tenha ganho em 11 estados brasileiros, dos 27. Eu vou disputar com quem for do PT. Cabe ao PT escolher o seu candidato. Essa é uma diferença de postura importante. Nós respeitamos decisão judicial, não desacreditamos as instituições. Não dizemos que a justiça é de qualquer cor, verde, amarela. Não, nós respeitamos decisão judicial. Nós não vamos acampar na porta de penitenciária, não fazemos imperador preso. Caberá ao PT decidir o que ele vai fazer. Quem for o candidato, nós vamos disputar contra, aliás, como sempre fizemos em São Paulo e sempre ganhamos a eleição. O senhor citou as taxas de homicídio no Estado. Eu queria trazer uns outros dados aqui sobre segurança pública e pedir a opinião do senhor. 2017, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, foi o ano que teve o maior número de pessoas mortas no Estado em ações policiais desde 1996. Foram 939 mortes. Entre 2011 e 2017, no mandato do senhor, essa taxa cresceu 96%. Saiu de 480 para 939 pessoas mortas. O número de policiais mortos no mesmo período caiu 17%, de 73 para 60. A política de enfrentamento, governador, é a melhor maneira, na avaliação do senhor, de combater a criminalidade? Olha, São Paulo estava entre os estados mais violentos do Brasil. Hoje é o número 1 em termos de redução de criminalidade. Nós somos o estado mais seguro, inclusive a capital de São Paulo. Os bandidos estão fortemente armados. O que eu defendo na questão de segurança pública? O governo federal tem que liderar esse trabalho. O problema não é só do Rio de Janeiro ou de São Paulo, é do Brasil inteiro. E quanto mais pobre a região, pior é a violência, porque a vítima da droga é um jovem do sexo masculino de baixa escolaridade. Então, a região menos desenvolvida, você tem mais problema. É do país inteiro. O que eu defendo? Governo federal liderar esse trabalho, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando e lavagem de dinheiro. Não é fácil, 17 mil quilômetros de fronteira seca. Então nós precisamos ter tecnologia, vou ter uma agência nacional de inteligência para unir as inteligências das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, dos estados. Vamos criar a Guarda Nacional, trabalhar para valer na origem do problema, A letalidade policial vai cair, porque à medida que o bandido não tiver com um fuzil na mão. Então hoje o problema nosso é tráfico de armas. Os bandidos estão fortemente armados. Nós não queremos que haja letalidade. Agora, você tem que prender o criminoso. Governador, as facções criminosas hoje se espalharam pelo Brasil. Na Amazônia, no Ceará, especialmente em São Paulo. E quando o PCC começou a agir, houve várias denúncias da imprensa no sentido de que havia essa organização e várias negativas do governo do Estado, já nas gestões do PSDB, dizendo que não era nada disso. O senhor não acha que houve uma bobeada aí em relação a essa facção que originou as demais? Olha, nós temos, Nascimento, o melhor sistema penitenciário brasileiro, o melhor.
Uma vez eu reuni os policiais civis e perguntei o que nós podemos fazer a mais para fortalecer a polícia investigativa e judiciária, a polícia civil. Tirar preso de cadeia, porque nós estamos aqui no distrito policial com 300 presos aqui atrás tentando estourar a cadeia. Tira. Nós criamos os centros de detenção provisória. Então, retiramos os presos de cadeia de distrito policiais para os modernos CDPs. Acabamos com o Carandiru, que era uma chaga, você tem no meio da cidade. Em Santana, 8.000 presos num prédio caem nos pedaços. Não existe mais. Hoje é o Parque da Juventude. Construímos unidades no estado inteiro, mantendo o vínculo com a família. Fizemos os centros de progressão penitenciária e penitenciária de segurança máxima, que não existia no Brasil. Nós fizemos as 3 primeiras, Presidente Bernardes, Avaré e Taubaté. Tanto é que quando o Fernandinho Beiramar, ninguém sabia o que fazer, o ministro Tomás Bastos, do Lula, ministro da Justiça, me pediu para ficar em São Paulo 30 dias, eu disse que podia trazer, colocamos lá na penitenciária de segurança máxima, ele ficou 2 anos. Nós temos um trabalho de inteligência. Agora, o que está faltando nesse trabalho? Primeiro, o governo federal entrar para valer. Combate ao tráfico de drogas, armas e contrabando. E diplomacia. Nós somos vizinhos dos maiores produtores de droga do mundo. Do mundo. Você tem que chamar os países. E de arma. Como é que entram essas armas? Ação diplomática. Olha, crime não tem fronteira. Temos que ter uma ação latino-americana para poder diminuir a criminalidade e combater tráfico de droga e armas. A outra, trazer o município. Eu estou indo agora a Brasília, num encontro de municípios, e vou defender. Nós precisamos trazer o governo das cidades, o governo local, como protagonista. Nova York era uma das guardas municipais? Claro. E aí o treinamento? Nós treinamos. Nós governo treinamos. federal. Supervisionada junto, trazer o governo local, policiação no território, para também participar. Tem 2 ausentes. Fica só o governo do estado, todo mundo batendo nas polícias estaduais, sem ver a origem do problema. Tráfico de droga, tráfico de arma, contrabando, que é a tarefa federal, e podemos ter um ganho extraordinário com os municípios, inclusive com metas. Olha, vou te dar dinheiro, recurso, vamos atingir metas. Agora, por outro prevenção lado, o primária. governo tirou delegado de pequenos municípios paulistas, né? Abaixo, acho que de 10.000 habitantes, não tem nem delegado, e muito menos escrivão. Quem faz a ocorrência, às vezes, é um funcionário da prefeitura pró forma. Ou seja, esses crimes não são investigados. Está correto. Vou falar para quem está nos acompanhando aqui. Nós temos cidade com 800 habitantes. Tem que ter um delegado só para ela? Não, é desperdiçar dinheiro público. Então, as cidades pequenininhas, no mundo inteiro, não tem um juiz só para aquela cidade. Não tem um promotor só para aquela cidade. Não tem um delegado só. Tem delegado. Só que o delegado responde por 3 cidades pequenininhas. Ele tem delegado, só que ele não está lá, porque ele responde por 3 ou 4 cidades. É eficiência no gasto público. Justificando, você tem todas as equipes policiais. Governador, o próximo presidente talvez assuma aí numa situação nas contas públicas, talvez a pior da história aí do Brasil, porque a gente, nos outros governos, quando houve a posse do presidente, havia uma situação fiscal difícil, etc., havia espaço para o aumento da carga tributária, de impostos, etc. Hoje parece que a sociedade não aceita mais isso. O seu coordenador de campanha na área econômica, o Pércio Arida, deu uma declaração para a Folha, afirmando que não tem um plano ainda, não poderia dar detalhes na questão da Previdência, que hoje absorve 64% das receitas. Os candidatos que a gente entrevista, eles são um pouco evasivos nessa questão da Previdência, porque não é muito popular, que alguém vai perder se tiver uma reforma, né? Então eu pergunto ao senhor o seguinte, o que o senhor fará em 3 questões, idade mínima, funcionalismo público e previdência dos militares? Olha, então vamos por parte. Primeiro, eu pretendo fazer, no mínimo, 4 reformas. Reforma política, voto distrital ou distrital misto, que é absurdo você poder ser votado no estado inteirinho, então você estimula o corporativismo, então voto distrital misto, campanhas até mais baratas,
Coligação proporcional na próxima eleição já vai estar proibida e cláusula de barreira. Reforma tributária, simplificar o modelo tributário. Há um estudo do Bernard Api, do deputado Luiz Carlos Rauli, 5 tributos, IPI, ISS, ICMS, PIS e COFINS, no mundo inteiro é um só, é IVA. Simplificar. Você com um bom sistema tributário pode ter um ganho aí de 1% do PIB em 12, 14 anos. Reforma de Estado. O Estado brasileiro não cabe dentro do PIB. Nós vamos diminuir, como fizemos em São Paulo. Fechei Fundação Serete, Sutaco, Fundap, Cepan, reduzimos prédio, vendemos avião, helicóptero, contratamos Cabify, redução de custos forte. Reforma da Previdência, com 2 lógicas. A primeira lógica, justiça. Está correto o trabalhador aqui da televisão, do jornal, do prédio, da agricultura, da indústria, ele não pode ganhar mais que R$5.000 e, na média, a aposentadoria R$ 1.391. Então, na média, 2016, ele vai ter que viver com R$ 1.391. E no setor público, você tem benefício de R$42.000, pago pelo trabalhador de menor renda, é um Robin Hood às avessas. O que eu defendo? Um regime único de previdência social, regime geral. Já fiz em São Paulo e ganhei a eleição no primeiro turno. Dos 645 municípios, eu ganhei em 644. Fiz em 2011. O que nós fizemos? Olha, daqui para frente, todo mundo que entrar, nós vamos pagar até o teto do INSS. Pode ser do Judiciário, pode ser da Assembleia, pode ser da Universidade, não importa. É o teto do INSS. Acima disso é previdência complementar, 1 para 1. Põe um, eu ponho um. É a Previcom, já tem quase R$1 bilhão depositado. E não é mais benefício definido, é contribuição definida. Então o déficit vai ser 0. Porque não é eu ganho 40, eu vou aposentar com 40. Não, você vai aposentar com 5 e vai ter uma complementação de aposentadoria proporcional à capitalização individual, cálculo atuarial, que é o corretíssimo, como é no setor privado. Um regime só de previdência, público e privado. Uma exceção, Forças Armadas. Não é que ela vai ficar fora da reforma. Ela não vai ficar fora da reforma. Eu pretendo sentar com as Forças Armadas, eles sabem disso, que não pode continuar este modelo, mas no mundo inteiro não é um regime único no caso das Forças Armadas. Mas ela vai ser modificada. Aí você vai detalhar as questões. Para ter sustentabilidade, a Previdência é uma coisa extraordinária, porque ela garante o futuro no momento que as pessoas mais precisam, perderam a sua saúde, às vezes, estão mais idosas, e ela é poupança para o país, poupança interna, para você poder investir, para você poder crescer. Então, nós não podemos falar uma coisa na campanha e fazer outra depois. Eu sou verdadeiro, vou fazer reforma política, reforma previdenciária, com esse objetivo de justiça para a Dona Maria, para o seu José, reforma tributária para simplificar o modelo e crescer, e reforma de Estado. O Estado não deve ser empresário, ele é mau empresário, ele tem que ser, e não vai ser mais fraco por isso. O papel é regulador e fiscalizador. E a reforma trabalhista, governador? E aí as agências têm que ficar a 1.000 quilômetros de distância de partido político, coisa que não acontece hoje. Há uma promiscuidade entre partido e agência. A agência de Estado tem mandato, eu saio do governo, a agência continua. Ela tem mandato. Você faz um contrato de 30 anos, você precisa ter segurança jurídica, que não é o governo da época que vai mudar. A reforma sou favorável à reforma trabalhista, foi bem feita. Nós não podíamos ter uma lei da década de 40, da época do Mussolini. A questão hoje, o maior desafio do mundo é emprego. Nós temos que estimular a empregabilidade, contrate mais, cresça, seja um empreendedor. O Brasil tem que desburocratizar, desregulamentar, modernizar. Agora, sempre perguntar, ela é perfeita? Não é. Então nós vamos aperfeiçoar. Por exemplo, a questão das mulheres, das grávidas, são questões pontuais que nós vamos corrigir. Eu sou do diálogo. Quem pensa diferente de mim, eu não desrespeito.
É osso. Vamos buscar o diálogo. Acho que quem assumir o ano que vem, o Brasil vive uma grande crise de legitimidade. Não é só do Executivo, não. Crise de legitimidade do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Nós precisamos sentar, o país precisa funcionar, as instituições precisam melhorar, fazer reformas, modernizar. Reforma trabalhista eu não citei porque já foi feita. Ela só deve ser aperfeiçoada. Na reforma tributária, o senhor criaria um novo imposto? Recriaria a CPMF? Não, não. Como aumentar a arrecadação? É muito cômodo você acertar as contas públicas aumentando carga tributária. Isso põe no automático. Devo 130 bi, 2% do PIB, faz a conta, aumenta a carga tributária. Não. Nós temos que reduzir despesa, e dá para reduzir despesa e fazer a economia crescer. Se a economia não crescer, não tem solução. É crescimento. Para ter crescimento, precisa ter investimento. Para ter investimento, precisa ter confiança. Não pode ir empurrando com a barriga os problemas. Eles vão dar problema ali na frente. Governador, o próximo presidente, ele tem todos esses desafios que o senhor está colocando e que estão colocados, né? E para isso, muitas das mudanças, por exemplo, reforma da Previdência, a própria revisão, talvez, do teto de gastos, né? Se o Brasil não puder cumprir o teto, e mesmo outras reformas, como mudanças de desvinculação de receitas com despesas, etc., precisam de 3/5 dos parlamentares, né? Com quem o senhor esperaria governar? Um aliado de sempre é o DEM. E o PMDB? Como é que o senhor vê aí? Qual vai ser? Como é a sua relação hoje? O senhor traria, por exemplo, o presidente Michel Temer para um palanque seu, para garantir o apoio depois para essas reformas que o senhor quer fazer? Não? Olha, Fernando Canzian, o MDB já lançou o seu pré-candidato. Então, o Temer está lá com o seu pré-candidato. Sua questão é, como é que vai fazer as reformas se elas demandam mudança constitucional? E isso, 3/5, 308 votos. Reconheço que é difícil. Nenhum partido político vai ter mais que 10% da Câmara. São 513 deputados, no máximo vai ter 51. Ninguém vai ter 100 deputados, ninguém. Vai ter 50 e olhe lá. Então, muito fragmentado. Qual a força? É que quem ganhar vai ter mais de 55 milhões de votos no segundo turno. A legitimidade das urnas é muito forte. Esse é o lado bom do presidencialismo. O senhor acha que faltou essa legitimidade para o governo Temer? Claro, evidente. Eu fui governador sem voto e com voto. E olha que não teve impeachment. O querido Mário Covas, de quem eu fui companheiro 2 mandatos, faleceu. É diferente. Você, quando não tem voto, você é meio intruso. Então, a democracia, essa é a lógica da democracia. Ela traz força, legitimidade, crença. Depois, quem perdeu a eleição, já perdeu. Quem ganhou, só daqui 4 anos. Vamos ajudar o Brasil. Não tem 2 Brasis. De 0 a 10, qual nota o senhor dá para o governo Temer? Quem sou eu para dar nota? Eu acho que pela... O senhor é um candidato à presidência da República. Pelas circunstâncias, né? Primeiro, o impeachment. Isso é um trauma. Isso é um trauma. É óbvio que tem consequências. Depois, não ter voto. As circunstâncias todas, dificílima. Depois, como é que você vai, em último ano de mandato, votar a reforma da Previdência? Isso não existe. Isso tem que ser o primeiro ano de um mandato presidencialista, ele é central. Ou você faz de cara, eu pretendo no dia 1º de fevereiro, todos os projetos de emenda constitucional e projetos de lei dentro da Câmara. Não. Aliás, procurei reunir, Carlos Nascimento, os melhores economistas brasileiros, os pais do Real, Pércio Arida, Edmar Baixa, o José Roberto Mendonça de Barros, os melhores quadros, e vamos ouvir outros líderes, outros partidos, fazer um programa, um projeto coletivo. Muito bom. Eu quero agradecer a presença do ex-governador Geraldo Alckmin, candidato à presidência da República pelo PSDB, o Fernando Canzian, repórter da Folha, o Diogo Pinheiro, chefe de reportagem do UOL. Nós estamos encerrando esta sabatina e teremos amanhã Marina Silva, né? Neste mesmo horário, sendo sabatinada Carlos aqui. Nascimento, posso, antes de encerrar, fazer um registro e uma queixa? Pode fazer. Cadê o café?
Ah, o café virá em seguida. Eu não sei se é bom, mas virá. Muito obrigado. Hein? Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado.